radio de la ciudad. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. São 9h27, retornando com Mix Café para a entrevista do dia, com o apoio de Corsan, Corsan Esgoto Tratado e Futuro Garantido, Restaurante Esquina do Sabor Silva Paz 372, Oficina do Óculos também. Se os seus óculos quebrou, leve na Oficina do Óculos, o Elias conserta na hora e com garantia. Masbá, Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos à entrevista do dia de hoje, com mais um convidado aí, né, Nilson? É verdade, Azambuja Júnior, nós estamos recebendo aqui, né, o diácono João Luiz Maiato, e estaremos conversando sobre o calendário jubilar de 2025 na Igreja Católica. Dando bom dia já, né, e desejando seja muito bem-vindo aqui. Diácono, podia nos dizer o que significa o diácono e qual é o seu trabalho? É assim, na igreja o sacramento da ordem tem 3 graus. O primeiro grau é o do diaconato, o segundo grau é do sacerdotal, presbiteral, que chamam, né, que é o do padre, e o terceiro grau é o episcopal, que é o bispo. O diácono é aquele ministro ordenado, porque ele recebe o sacramento da ordem, que se coloca a serviço da igreja. Uhum. Então, nesse serviço, a gente vai trabalhar a liturgia, a palavra e a caridade dentro da igreja. Então, a nossa missão é essa, trabalhar nesse campo, e ele é instituído lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, quando os sacerdotes já estavam cheios de afazeres e não tinham mais tempo de cuidar das viúvas e dos pobres. Uhum. E aí eles instituíram 7 homens ao serviço diaconal que cuidariam das viúvas e dos pobres. E aí nasce essa figura dos diáconos que tinham, ao longo do tempo, tinha-se meio que esfriado um pouco essa missão, mas com o Concílio Vaticano II foi retomado e hoje nós estamos... Uma atividade mais estabelecida. Mais presentes na igreja, vamos dizer assim, né? Então a gente é permanente porque nós somos homens casados, né? E aí nós prestamos serviços tanto na caridade, nas comunidades, mas também a gente tem alguns sacramentos que a gente pode administrar. Sacramento do batismo, matrimônio, a gente cuida da pastoral, aqui na diocese a gente cuida da pastoral da esperança, que é aquele grupo de homens que cuida das famílias enlutadas lá no cemitério, né, quando tem os velórios. Então a gente faz todo esse cuidado, além de trabalhar nas comunidades, dentro de visitação aos doentes, ir ao encontro daquelas pessoas mais necessitadas, fazer alguns trabalhos desse tipo mais na linha da caridade. Sem contar de participar das celebrações também, né? Daí entra a palavra e a liturgia. Sim, e um auxiliar do sacerdote, digamos assim. Né? Ligado ao bispo, né? Ligado ao bispo, Exatamente. E as atividades compreendem algumas de sacerdote também? Não, a atividade do sacerdote é específica. Missa não, a gente não celebra a missa. A gente faz, quando a gente reza, a gente chama, a nossa celebração chama-se celebração da palavra, porque nós somos ministros da palavra. Então a celebração da palavra não é a missa. A celebração da palavra é a comunidade se reúne para celebrar a palavra de Deus, é aquela que nos abastece para a gente enfrentar os desafios. Aí não tem a Eucaristia. A gente pode até fazer a distribuição da comunhão, mas o sacramento da Eucaristia, ou seja, a Eucaristia dentro da celebração não existe,
porque Aí aquele momento é exclusivo do sacerdote e do bispo. Né? Muito bem. Bom, dentro desse trabalho, existe um calendário todo a respeito de calendário jubilar 2025. Podia nos dizer o que significa o jubilar na Igreja Católica? A cada 25 anos a Igreja faz esse momento, esse ano, né, para que as pessoas possam parar. É um ano que a gente é chamado, o católico, o cristão, ou seja, nós somos chamados a parar e começar a refletir sobre a nossa caminhada na nossa vida. Por isso o tema é peregrinos, né, porque nesse caminho a gente é convidado a dar um momento de reflexão. Então, nesse ano jubilar porque remete ao nascimento de Cristo, né? Então, a gente tem esse momento de reflexão e, a partir daí, essa revisão dentro da nossa vida e buscar a reconciliação, buscar a graça e as indulgências que o Papa nos concede, né? De buscar a graça plena junto de Deus. Então, é um momento para a gente se abastecer ainda mais da nossa fé, de profundo. Então, na profundidade. Então, aqui na Diocese nós temos 6 igrejas que chamam-se indulgenciárias que foram designadas pela Diocese, pelo Bispo. A Igreja São Luís Rei em Mostardas, a Igreja Santo Antônio, a Paróquia Santo Antônio lá em Tavares, São José em São José do Norte. Aqui em Rio Grande nós temos 2, que é a Catedral de São Pedro, aqui do lado, e o Santuário de Fátima, e também nós temos lá em Santa Vitória do Palmar a Igreja Matriz de Santa Vitória, que também faz está nesse contexto. E aí nós todos somos convidados a peregrinar até essas igrejas, né? E esse caminho é o tempo que a gente tem de refletir sobre a nossa vida. Então a gente vai como se fosse numa romaria, né? A gente vai em direção à igreja indulgenciária fazendo essa reflexão. Lá a gente participa da celebração eucarística, é convidado a participar da celebração eucarística, buscar o sacramento da reconciliação cada vez mais e mais. Então, e lá é um momento oportuno para isso, né? Então a gente fez a peregrinação, participou da celebração, buscou o sacramento da reconciliação, e a partir daí a gente fazia orações nas intenções do Santo Padre, o Papa. E aí nós realmente vamos receber a indulgência plena que a Igreja está nos prometendo. Então é nesse sentido que nós somos chamados esse ano a fazer esse caminhar, né? essa peregrinação até as igrejas da indulgenciárias. esperança. Exatamente, peregrinos de esperança. De esperança, muito bem. E esse é um caminhar mesmo, literalmente. Exatamente. Como é que é feito assim? Bem assim, é uma coisa bem tranquila. Assim, a gente vai nas comunidades, nessas comunidades que tem as igrejas indulgenciárias, e a gente é chamado nesse caminho a fazer essa reflexão. Mas os fiéis vão juntos nesse peregrinação? Pode, tem comunidades que se organizam e vão em grupos, tem outras que vão... se combinam de comparecer lá, ou pode ir individual também, porque é uma conversão pessoal, né? Nós somos chamados a viver essa conversão pessoal. Eu estou entendendo o que o Nilson está pensando, é a pé que ele está imaginando. Pode ser a pé, pode ser de carro, mas o ideal é... Não, pode... Não, assim, elas têm todas essas 6 para a comunidade de Santa Vitória poder fazer esse processo, para a comunidade de Tavares, de Mostardas, e nós aqui em Rio Grande nós temos 2 aqui. Mas assim, pode ser de carro, pode ser de ônibus, pode ser a pé se quiser. Eu imaginei assim aos modos do Caminho de Santiago. Sim, não, pode fazer também, não tem problema. Mas o ideal é o nosso pensar nesse ir ao encontro da igreja indulgenciária. A nossa reflexão dentro desse itinerário que a gente vai chegar lá. Então, por isso que eu tive essa ideia assim, dos Caminhos de Santiago, né, que é um acontecimento que acontece na Espanha, se não me engano. Espanha. Santiago de Compostela. De Compostela, né? Isso. E então esse caminho serve para que o peregrino ele vá durante o tempo todo refletindo, como disse, pensando e tal. Diz que é muitos sentimentos, muitas coisas afloram ali, né? Então, Esse jubilar começou já com eventos em junho,
tivemos em junho, e agora estamos em julho. Então, eu tenho aqui, ó, Jubileu dos Idosos e Mundo da Saúde. O que significa? É que a cada mês vai ter algumas atividades nas igrejas indulgenciárias. Então, esse agora do dia 12, que é o próximo sábado agora, nós vamos ter uma missa aqui na Catedral, né, onde a gente vem mais para fazer esse convite, né, para a comunidade, para que elas possam participar desse momento. Porque como é um momento de reflexão, de buscar a reconciliação, de buscar o fortalecimento, a gente tem que ter esse olhar também para os nossos idosos, né? Porque eles já cumpriram, ou seja, já cumpriram a sua grande missão, e agora muitos deles estão precisando, às vezes, da nossa ajuda. Então, que a gente tenha esse olhar de cuidado sobre esses nossos idosos e também sobre os doentes. Então, aqui na Diocese, nós temos a Pastoral da Pessoa Idosa, que cuida que faz a visitação desses idosos, né? E também a Pastoral da Saúde, que vai em busca dos enfermos, né? Não necessariamente o idoso tem que ser enfermo. Então, esse momento do próximo sábado é para que a gente possa refletir sobre como está o nosso olhar, principalmente no sentido de cuidado, de presença diante dos nossos idosos, sim, dos nossos enfermos, familiares, que às vezes a gente pode estar ali conosco, mas a gente não tem aquele olhar, aquele cuidado com o coração, né? Então, que a gente possa fazer esse momento, por isso é chamado essa reflexão. Então, a reflexão é como eu estou vivendo, ou seja, dando o meu retorno, a minha resposta àquele idoso que cuidou um dia de mim, né? Seja pai, mãe, tio, algum familiar ou até algum amigo, né? Então... E nisso existem visitas de forma assim presencial aos idosos? Existe algum evento, alguma coisa assim? Aí entra a questão da Pastoral da Pessoa Idosa, que vai estar presente ali. Essa pastoral ela reúne pessoas que vão visitar principalmente aqueles que não conseguem se locomover, né? Então eles vão visitar nas residências essas pessoas e fazer um bate-papo, assim, uma conversa, nada assim, mais para visitar mesmo, é um momento de visitação. E a pessoa se sentir acolhida. Sim, sem dúvida. Bom, eu estou conversando aqui com o diácono João Luiz Maiato, a gente volta depois dos apoiadores, né, Zambuja? E continuamos aqui conversando com ele sobre esse calendário jubilar da Igreja Católica nas igrejas indulgenciárias. É isso. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Antes vou ler as mensagens aqui. Tati Domingues mandando um bom dia. Luiz Carlos Barros Rocha, Henrique Simões também. Pessoal da produção aqui, bom dia a todos, obrigado pela audiência. Ricardo Feijó, bom dia a todos. Cláudio Teixeira do Nascimento, excelente participação, parabéns ao diácono Maiato. Então tá aí, são mensagens que estamos recebendo. Vamos ao intervalo com Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, Oficina do Óculos, Masbá e Unimed. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Good morning. No computador, no tablet, no celular. www.estudiolivre.org.br. Em todo lugar do planeta. Mix Café. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476.
Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal, 26. Fone 999-6759-44. Garagem e estacionamento MG. Pernoites por hora e mensal. Agora com Lava Jato. Rua Quidamã, 674. Fone 984-14-9247. Aberto no horário comercial. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega gratuita na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Traga sua ideia para o WIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. WIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. Sua empresa pode ser grande ou pequena, mas o cuidado com os seus colaboradores deve ser sempre grande. Saúde em dia é sinônimo de produtividade. Tenha essa produtividade em sua empresa, tenha a Unimed em sua vida. Saiba mais sobre planos empresariais por ligação ou WhatsApp no 3231-3766. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed Litoral Sul. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Retornamos com a entrevista do dia 9h45, com apoio de Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, Oficina do Óculos, Masbá e Unimed. Nilson. Muito bem, Zambuja, continuamos aqui, né, recebendo a visita João Luiz Maiato. Ele é diácono aqui da nossa cidade do Rio Grande. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Até porque eu acho que eu teria um entendimento meio distorcido, né, sobre o que é indulgência. Na verdade, o que vem a ser a indulgência? A indulgência, ela nada mais é do que a gente, como eu falei antes, alcançar essa graça plena, que a gente, como se a gente fizesse uma purificação de todas as nossas faltas, mesmo aquelas que ficaram lá guardadas, assim, que estão no período temporal.
a gente recebe toda essa graça e a gente fica pleno. Então, seria como se assim, se eu chegasse, receber a indulgência plena e em seguida eu venho a falecer, eu vou direto para o céu. Não tem aquela questão de passar pelo purgatório. Então, você está pleno da graça de Deus para ir ao encontro dele. Então, a indulgência é essa. É quando nós ficamos plenos da graça, ou seja, do auxílio que vem de Deus, para que a gente realmente tenha, viva, ou seja, esteja nesse estado de graça e completamente purificados, vamos usar essa palavra, para ir ao encontro de Deus. Então é como se fosse uma remissão plena de todas as nossas faltas. Eu entendi a indulgência como um perdão. Né? Na verdade, então, agora estou com o entendimento de que é uma confirmação do perdão. Exatamente. Né? Quer dizer, tipo assim, a pessoa ela recebeu o perdão, mas durante ela tem uma pena a pagar, e aí ela, durante esse período, ela pode depois receber a indulgência, é isso? Exatamente, exatamente. Aí a gente fica pleno para chegar, a gente está no estado pleno de graça. A gente está pronto para ir ao encontro de Deus. Entendi. É um dogma, né? Um dogma da Igreja Católica. Bom, eu teria como perguntar agora, que continua, né? Esse calendário, eu estou observando até o fim do ano. Sim, o ano jubilar, ele tem vários eventos, né, aqui na Diocese do Rio Grande e na igreja do mundo inteiro, porque ele é da Igreja Católica no todo, e ele vai até o 28 de dezembro, que é o encerramento do ano jubilar, que vai ser encerrado pelo Papa Leão XIV, lá em Roma. E durante esse período aqui em Rio Grande nós vamos ter várias atividades nas igrejas indulgenciárias. Então, são escolhidas, né? Nesse calendário já tem mais ou menos distribuído onde que vai ser cada evento. Então em cada momento vai ter um enfoque, ou seja, um foco. Um evento. Agora nós vamos tratar do idoso e dos enfermos. Dia 19 de julho, no próximo sábado, nós estaremos em Tavares, sempre com a presença do Dom Jorge. Desculpa. É que nós estávamos falando do Dom Ricardo. Então, fica na mente, não é? Fica na mente. Dom Jorge. E ele vai estar sempre presente conosco. Então, no próximo sábado, dia 19, nós estaremos em Tavares. E lá nós vamos tratar a questão dos catequistas e dos ministros da palavra, os ministros extraordinários da palavra. Então vão ser vários momentos, vão ter algum assunto específico a ser tratado. E é interessante, esse ano jubilar tem um logotipo aqui bem interessante, que é bom a gente falar sobre ele, ali, a questão de uma cruz aqui, esse que fica aqui, essa logo aí, ela que identifica o... Exatamente, ela tem uma cruz ali, tem 4 elementos, como se fosse estilizado, 4 pessoas abraçadas à cruz, com cores para mostrar a diversidade, né? E ver que os 4 representam os 4 cantos do mundo, né? E ver que o primeiro está abraçado à cruz e mostrando a unidade, porque todos estão abraçados entre si. Então os 4 cantos do mundo estão abraçados entre si e abraçados à cruz. E logo abaixo a gente vê que tem tipo uma onda estilizada ali. E uma âncora. E tem uma ondinha, né? Para mostrar que ao longo da jornada nós teremos as nossas turbulências, as nossas tempestades, né? Mas sabendo que a cruz é a nossa grande âncora. Então a cruz ela estiliza para baixo como uma âncora. Então a grande âncora do cristão é a cruz de Cristo. Então a gente tem olha para esse logotipo e tem esse cuidado de ver isso. E mostra que nós somos peregrinos da esperança, nós somos a caminho da esperança em Deus. Então, muito bem. Ô Nilson, estamos recebendo aqui uma mensagem da Diocese, através da página da rádio, foi enviado pela Diocese do Rio Grande. A Diocese de Rio Grande agradece a Estúdio Livre por nos receber e aproveita a oportunidade para convidar para o Jubileu dos Idosos e Mundo da Saúde, nesse sábado, 15 horas, na Catedral de São Pedro. A celebração será presidida pelo Bispo Dom Jorge Pierozan e será um momento de reconhecimento e agradecimento aos nossos idosos e profissionais da saúde. Abençoado dia!
Diocese mandou então. Muito obrigado aí pela participação aqui, né? E por estar com essa distinção, né? Mas nós estamos sempre procurando trazer todas as informações, né? Em todos os canais. Maiato, João Luiz Maiato. Nós estávamos falando aqui do Dom Ricardo, né? Até porque ficou na mente. O bispo, que a comunidade está assim? É claro que eu sei que é uma pergunta apenas de retórica, por quê? Porque não vai. Esse bispo é ruim. Mas eu sei que ele tem coisas boas, o que está aqui agora. Como é que a comunidade católica tem recebido o Dom Jorge? Para esquecer Dom Ricardo. Oi? Para esquecer o Dom Ricardo. Eu percebo que o Dom Ricardo tem um carisma muito grande, a comunidade, o povo todo, onde ele vai, o povo vai sempre ao encontro dele, ele tem um carisma muito grande, assim, é uma pessoa muito acolhedora, a gente percebe isso. Mas o Dom Jorge também não escapa disso. Não, estou falando do Dom Jorge. Dom Jorge, eu pensei que era o Dom Ricardo. Tá. Estou falando do Dom Jorge. Não, assim, todos os bispos que passam por nós, nas dioceses, eles têm a sua, vamos dizer assim, eles são enviados por Deus para nos como que fossem os nossos pastores, né? Então, todos eles têm a sua missão, a sua graça, vamos dizer assim, né? Então, a gente não pode comparar pessoas, mas sim a missão de cada um deles, né? Então, a missão dele é de ser nosso pastor. O tempo do Dom Ricardo ser nosso pastor já esteve aqui, já foi nosso pastor. Hoje ele está em outra missão. Hoje o Dom Jorge é o nosso bispo. Então, hoje nós temos esse caminho de ir, de estar caminhando, mas com ele como nosso pastor. Então a gente segue aquelas vamos dizer assim, prerrogativas, todo aquele como é que eu posso falar assim? Carisma. Não seria o carisma, mas seria assim aquelas a linha de ação da pessoa, né? Então a gente percebe que ele é uma pessoa mais da linha pastoral, que fica mais gosta de viver nas comunidades, vive na periferia. Então a gente vê que ele tem um carisma um pouquinho diferente do Dom Ricardo. Foi a isso que eu me referi, né? Então ele é bem, como assim, ele seria uma pessoa bem mais ligada, mais não que o Dom Ricardo não fosse. Ou outro, enfim, ele tem mais essa de ir ao encontro das pessoas lá onde elas vivem, lá no cotidiano delas, a gente percebe isso. Então a gente vê, eu estou rezando missa, às vezes ele está em Tavares, daqui a pouco ele está em Santa Vitória do Palmar, daqui a pouco ele está em São José do Norte, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está lá na Ilha dos Marinheiros, na Torotama. Então ele vive indo, levando a mensagem do pastor para toda a igreja, né? Não só num contexto da área central, ou só no contexto de Rio Grande, mas na diocese inteira, que compreende Mostardas até o Chuí. E a gente percebe que ele percorre todo esse caminho com alegria. É interessante que ele está sempre alegre, a gente não vê ele assim, está sempre alegre e vai de boa vontade sempre. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui, como disse, né? Acho que foi a primeira rádio que trouxe a palavra dele, que fez questão de trazê-lo aqui, e a gente já ficou encantado com ele, né? Por conta dessa performance dele ser extrovertido, ele tá, né? E porque as pessoas às vezes pensam assim, o bispo é uma autoridade, ele não sai lá da catedral. E o cara, não, Dom Jorge é diferente, ele sai por tudo, aí como disse, né? E visitando principalmente as periferias, São José do Norte, que esses lados todos aí. Bom, mas voltando então ao jubileu, nós temos aqui, reforçando, no dia 12, o Jubileu dos Idosos e Mundo da Saúde, haverá uma Santa Missa aqui na Catedral de São Pedro, nosso vizinho aqui, né? No dia 19, o Jubileu dos Catequistas e Ministros Leigos, Santa Missa, paróquia em Santo Antônio, em Tavares. Isso. Essa também é um outro evento importante? Sim, claro, sim. Todos os eventos do ano jubilar são importantes. E todos eles são de peregrinos, né? Então, nós vamos sair daqui para ir lá em
em Tavares para celebrar a missa e nesse momento junto com os catequistas e com os ministros extraordinários. E agora no sábado, vamos falar, às 15 horas, é importante falar e já convidar a comunidade, às 15 horas aqui na Catedral, a fazer esse momento muito bonito com os idosos, com os enfermos e com as pessoas que atuam na área de saúde também. Segue em agosto também, sim, um evento, né? Jubileu dos ministros ordenados e religiosos, no dia 4, depois no dia 16, jubileu dos acólitos, coroinhas e cerimoniários. Exatamente. E por aí vai, né? Então sim, nós temos todos mais eventos aqui de agosto, esses são os mais próximos. Setembro continua, outubro, novembro e dezembro. Dezembro encerra no dia da Sagrada Família, se encerra o ano jubilar, né? Então, e nesse período aqui, até 28 de dezembro, todos nós somos convidados a fazer essa peregrinação às igrejas indulgenciárias na diocese, né? De Mostarda até Santa Vitória do Palmar. Muito bem, deixo para fazer mais uma vez o convite. Mais uma vez, então, a todos os ouvintes aqui da Estúdio Livre, dia 12 agora, sábado, 15 horas, missa presidida pelo nosso bispo Dom Jorge, para a gente tratar com o tema a questão do idoso, né, o jubileu dos idosos e do mundo da saúde. Então a gente faz esse convite, vai ser uma alegria muito grande receber a todos ali na matriz, na nossa Catedral São Pedro, e desde já agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né, estar junto com vocês aqui divulgando esse momento importante para a Igreja Católica, um momento de reflexão, um momento de cuidado, o ano que a Igreja nos dá para que a gente possa realmente refletir, principalmente para a nossa vida. Muito bem, nós é que agradecemos aqui, né, a visita gentil que nos faz aqui, trazendo informações aí da comunidade católica e do povo geral, digamos assim também, né? Muito bem, Zambuja Júnior, muito obrigado. Obrigado. Muito bem, tivemos João Maiato aqui dando essas informações da Diocese do Rio Grande. São 9h59, vamos ao intervalo com Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, Masbá e Unimed. Voltamos em seguida com mais informações. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos.